dia, graças e paz a todos. Meu nome é Jorge Alves, estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Nós estamos nesse mês estudando o Evangelho de Lucas, dando continuidade à leitura e ao estudo desse Evangelho. Nós hoje estamos no capítulo 9 e a minha leitura vai ser a partir do verso 10. Então você que tem uma Bíblia, seja no seu smartphone, seja uma Bíblia física como essa minha que estou carregando aqui, seja no seu computador, abra comigo em Lucas capítulo 9, a partir do verso 10. Eu vou ler do verso 10 até o versículo 17. Então diz assim, Ao voltarem os apóstolos, relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vocês algo para comer? Então eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então aqui nós temos o relato daquilo que ficou conhecido como a primeira multiplicação de pães e peixes. Na narrativa de Lucas, nós percebemos que essa narrativa ela acontece como uma continuidade ao envio que Jesus fez aos 12. Quando nós, no último encontro, nós lemos Lucas 9, do 1 ao 9, nós vimos o relato onde Jesus envia os discípulos, envia os 12 apóstolos, para que eles pudessem curar pessoas, libertar pessoas e anunciar o reino de Deus. E aqui então, você tem um momento após essa missão que eles realizaram, ou seja, eles estão voltando da missão, eles se achegam até Jesus, e aí Jesus leva eles para uma outra cidade ali ao norte do mar, ou do lago da Galileia, chamada Betsaida. Betsaida vem de uma palavra aramaica ou hebraica, que quer dizer assim, a casa de caça ou a casa da pesca. Provavelmente tinha esse nome de casa de pesca exatamente por ter um grande contingente de pessoas que trabalhavam nesse ofício de pesca, Haviam muitos pescadores na cidade de Betsaida. E era um lugar um pouco mais distante, E sendo assim, eles talvez acreditassem num primeiro momento que eles ficariam ali a sós com Jesus, que eles ficariam ali descansando da jornada que eles haviam empreendido, E o que o texto parece nos mostrar é que Jesus estava ainda treinando-os e preparando-os para uma próxima lição. Então, quando nós lemos do 1 ao 9, nós vimos que o treinamento dos discípulos aqui, nesse primeiro momento, é um treinamento de ir em nome de Jesus e anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho às pessoas. Agora ele leva os discípulos para um lugar mais à parte, porém a multidão, ela vai até Jesus, ela vai atrás de Jesus. Ela vai atrás de Jesus. A gente está num momento aqui
nos evangelhos, onde a fama de Jesus, ela era uma fama recorrente, onde o ministério de Jesus estava no seu ápice. E naquela região onde ele concentrou o seu ministério, as pessoas estavam ali a cercá-lo, estavam ali próximas dele, estavam ali a todo custo, tentando segui-lo, atrás muitos, atrás de cura, muitos atrás de uma restauração, muitos atrás de libertação, e outros, sim, outros envolvidos, por essa mensagem do reino de Deus. Tanto que o texto diz que, no verso 11, que as multidões ficaram sabendo que Jesus estava nessa região de Betsaida e seguiram a Jesus. E o que ele fez? O texto diz que ele acolheu a essas pessoas e fazia duas coisas: falava acerca do reino de Deus e curava as pessoas que precisavam de cura. Então você pode ver que o ministério de Jesus, ele é um ministério onde ele se concentra nos 12, se concentra nos seus apóstolos, nos seus enviados, nos seus comissionados, onde Jesus ele coloca uma maior ênfase no seu treinamento. Porém, em nenhum momento ele desampara a multidão. É interessante essa nota de Lucas falar que Jesus falava com eles acerca do reino de Deus. E quando nós olhamos para a mensagem de Jesus, a mensagem de Jesus ela gira em torno deste tema. O tema da mensagem de Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus é o anúncio que Jesus veio trazer. É o anúncio que Jesus veio proclamar entre os homens, que era chegado o reino de Deus. O que quer dizer isso? O que é o reino de Deus? Bom, o reino de Deus, na verdade, falando de uma forma bem simplificada, é um momento na história onde Deus manifestará o seu governo no mundo através do seu rei ungido. O termo em hebraico é Mashiach, da onde nós temos a transliteração da palavra Messias, quer dizer ungido, ou seja, aquele que foi escolhido para ser o seu representante. Então, o reino de Deus é um momento final na história, pelo menos os cristãos leem assim, entendem assim, interpretam assim, que o reino de Deus é um momento final na história onde Cristo irá governar todas as nações, Deus irá governar o mundo por meio de Cristo. Deus irá ser Senhor de todas as coisas por meio do governo de Jesus. Quando esse momento chegar na história, esse momento é chamado de reino de Deus. É a manifestação, é a conclusão do reino de Deus. Porém, o reino de Deus não é uma realidade lá e além. Ela é uma realidade do aqui e agora. Quando Jesus está anunciando o reino de Deus, ele está dizendo que esse reino é chegado, que esse reino foi inaugurado na pessoa dele, que ele é aquele que inaugura o reino de Deus. E o que é esse reino de Deus? Tudo bem, é o tempo em que Deus irá governar, mas o que caracteriza o reino de Deus? O reino de Deus, na verdade, é uma sociedade nova, é uma sociedade onde as injustiças do mundo serão banidas. O reino de Deus é essa nova era, essa nova sociedade onde a maldade humana não irá prevalecer mais, onde as injustiças serão tiradas do mundo, onde não haverá mais fome, não haverá mais miséria, não haverá mais adoecimento, não haverá mais guerras, onde não haverá mais maldades, onde não haverá mais essa dimensão onde nós nos encontramos, de que nós muitas vezes nos sentimos perdidos dentro de nós mesmos. O reino de Deus é essa sociedade onde a justiça, a paz, a igualdade, a bondade irá reinar, ou seja, é uma sociedade onde os homens serão restaurados a
a sua humanidade, serão restaurados a sua total integridade. Deixa eu te dar um exemplo talvez lúdico. Pense que o reino de Deus é um momento de realização, de planificação no ser humano, como era Adão e Eva antes da queda. Esse é o exemplo mais lúdico que eu posso usar aqui. Imagine, quando antes da queda, o texto em Gênesis apresenta que eles estavam no jardim, que eles viviam em comunhão com Deus, em paz com Deus, num estado de total integridade, num estado de total harmonia, num estado de total paz. Então, o reino de Deus é essa restauração da nossa humanidade. É o momento em que não só a nossa humanidade ela é restaurada, como a sociedade, o mundo é redimido. Todo esse cenário de mundo caótico, onde você vê essas disfunções climáticas, ecológicas, quando o reino de Deus se manifestar, a própria criação, a própria ecologia, o próprio ecossistema do planeta Terra será restaurado novamente. Então, o reino de Deus fala sobre tudo isso, mas quando a gente pensa nisso numa perspectiva de algo para lá e para além. Quando Jesus diz que o reino é chegado, é que ele está dizendo que nele, todo esse novo tempo, toda essa nova era, todo esse novo momento na história, foi apertado o botão de start, foi dado início. Ou seja, o sinal de que o reino de Deus vai se manifestar sobre a terra, que Deus governará sobre todas as coisas, é o fato de Jesus ter entrado na história. Provavelmente, quando Jesus ele está falando aqui do reino de Deus para a comunidade de Israel, ele está falando também desse momento em que a nação de Israel será restaurada. Ele está falando também desse momento onde o povo de Israel será o centro espiritual do mundo, será o centro econômico do mundo. Parece que não, mas a ideia de um reino de Deus, para a mente do judeu, para o Antigo Testamento, para a comunidade de Israel nos dias de Jesus, é entender que Israel se tornaria o centro das nações, se tornaria o ápice das nações, que a partir de Israel o mundo olharia para a comunidade de Israel, para a sua justiça, para o modo como eles vivem a Torá, para o seu Messias, para o seu rei, para toda a sua organização política, econômica, social, religiosa, para toda a sociedade de Israel, e veriam nessa sociedade um modelo, um exemplo a ser seguido. A mente do judeu enxergava isso, enxergava que Israel dominaria o mundo daqueles dias, a sociedade daqueles dias. Para o judeu naqueles dias, para o israelense ou israelita naqueles dias, eles acreditavam que o reino de Deus seria esse momento também que eles seriam libertados do jugo do Império Romano, que eles voltariam a ser uma nação livre, que eles voltariam a ser uma nação independente, que eles voltariam a ser uma nação que iriam conquistar outros povos, como aconteceu nos dias do rei Davi e como também aconteceu nos dias de Salomão. Embora o reino de Salomão não fosse um reino de conquistas militares, mas foi um reino que cresceu através de acordos políticos, através da diplomacia política. A sabedoria de Salomão fez dele um grande diplomata. Ele viveu um momento de uma riqueza extraordinária, de um tempo que a nação estava desfrutando de uma prosperidade sem igual. E ele aproveitou todo esse momento para gerar o quê? Parcerias políticas, para estender a sua influência sobre o mundo daqueles dias. Ele ajudava as outras nações ficavam lhe devendo favores. Então o reino, ele de uma forma pacífica, nos dias de Salomão,
se tornou muito maior, né? Teve uma extensão muito maior. Então, na cabeça daqueles homens que ouviam a Jesus, quando eles ouviam sobre o reino de Deus, quando essa palavra vinha à cabeça deles, o conceito que eles tinham era esse. Embora, quando Jesus fala de reino de Deus, ele está falando primeiramente de uma experiência espiritual, de uma experiência no coração. O que Jesus diz nos seus dias? Que o reino dele não era deste mundo, que o reino de Deus começa no coração de cada pessoa que se rende à vontade de Deus. O reino de Deus começa quando cada pessoa permite que o próprio Deus governe o seu coração, governe a sua vida, governe os seus caminhos. Que o reino de Deus ele começa em nós exatamente quando nós nos permitirmos sermos moldados para vivermos de acordo com a palavra, com a lei de Deus. E que o reino de Deus em nós nos leva a viver esse padrão de vida mais elevado. Por que nos leva a viver esse padrão de vida mais elevado? Porque o reino de Deus ele promove uma transformação na nossa maneira de enxergar a vida. O reino de Deus em nós promove uma transformação no modo como nós enxergamos a Deus. O reino de Deus promove em nós uma transformação no modo como nós enxergamos a sociedade. O reino de Deus nos leva à consciência de que nós pertencemos a Deus, de que nós fomos inseridos em uma nova realidade, uma realidade muito maior do que essa que os nossos olhos podem ver, do que as nossas mãos podem tocar. Que o reino de Deus nos conecta ao próprio Deus. Jesus inaugura o reino de Deus. Jesus veio nos mostrar que nós podemos novamente nos conectar a Deus, que a partir dele, novamente a nossa relação com Deus, ela é restaurada, que novamente a nossa vida com Deus, ela é restaurada. Então, o reino de Deus é essa experiência transformadora de encontrar Deus dentro de nós. O reino de Deus, primeiramente, é essa experiência transformadora de nos conectarmos a Deus, de reconhecer o seu governo, de reconhecer a sua autoridade, de reconhecer a sua majestade, de reconhecer a sua soberania e se render a Ele para viver nele, por Ele e para Ele. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus começa dentro de nós, promove uma transformação na nossa vida e a partir de então nós nos tornamos cidadãos, nós nos tornamos representantes desse reino neste mundo. Então nós estamos vivendo neste mundo, um mundo caótico, um mundo governado pela injustiça, pela maldade, pela violência, pelas estruturas de poder. Nós vivemos num mundo dominado pela ganância, pelo egoísmo, pelo egocentrismo. Nós vivemos em um mundo dominado pelo caos. Uma sociedade a qual Jesus disse que ela jaz, que ela está perecendo no maligno, que ela está experimentando morte e sepultamento. E no meio dessa sociedade caótica, nós nos tornamos embaixadores e representantes de uma nova sociedade. E quando é que nós manifestamos essa nova sociedade? Quando nós agimos de acordo com as suas leis, quando nós agimos de conformidade com os seus preceitos. Ou seja, enquanto a sociedade ela diz que você deve amar os amigos e odiar os inimigos, a nova sociedade, que é o reino de Deus, diz que se seu inimigo tiver fome, você deve dar de comer, e se seu inimigo tiver sede, você deve dar de beber, que seu inimigo estiver nu e desamparado, você deve ajudá-lo. Ou
você deve estender a mão a ele. A sociedade em que nós vivemos, o reino dos homens, diz que é olho por olho e dente por dente, ou seja, você paga na mesma moeda, você devolve a mesma afronta que você sofre, você devolve na mesma proporção que você recebeu. No reino de Deus, nessa nova sociedade, nós mostramos que nós somos aqueles que perdoamos, que não promovemos a vingança, que não alimentamos o ódio, mas que nós agimos de forma a absolver aqueles que se tornam culpados em relação à nossa vida. Quando nós temos essas atitudes, nós estamos vivendo as leis dessa nova sociedade, e a partir do momento que a gente age dessa forma, nós estamos dizendo para o mundo que nós não pertencemos a esta era, nós não pertencemos a este mundo, nós não pertencemos a essa sociedade, nós não pertencemos a essa cultura, que nós vivemos sob outras leis, sob leis muito mais elevadas. Quando nós praticamos isso, nós mostramos que o que rege a nossa vida é o governo de Deus, é o governo da sua palavra. Ela é a nossa Constituição, que faz de nós cidadãos de uma outra sociedade, de uma sociedade muito maior. Quando nós nos levantamos e promovemos a justiça, quando nós reivindicamos o direito das pessoas, quando nós lutamos contra a pobreza, quando nós lutamos contra a fome. E como a gente faz isso? A gente faz isso a começar das pessoas que estão do nosso lado. Quando a gente usa o que tem às mãos para fazer o bem, nós estamos mostrando que nós não temos nada a ver com este mundo, que a nossa trilha, a nossa jornada é uma outra jornada, que a gente está vivendo um outro caminho, não o caminho dessa sociedade que cada vez mais está mergulhada na maldade. Quando nós agimos com bondade, nós mostramos que o nosso rei, o nosso governante, ele tem uma outra vertente, ele nos leva a uma outra direção. Então, o reino de Deus, ele começa dentro de nós e ele se estende para fora de nós conforme nós vamos agindo de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. E aí esse reino ele vai ganhando forma no mundo, ele vai se manifestando no mundo, ele vai fazendo com que as injustiças, as maldades desse mundo comecem agora a serem confrontadas. Aquilo que era o normal na sociedade começa a parecer que não é mais o normal. O reino de Deus, ele confronta a sociedade vigente. O reino de Deus é uma amostra do poder e da autoridade de Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós agimos de acordo com a palavra de Deus, quando nós obedecemos à voz de Deus, quando nós caminhamos com Jesus, imitando a Jesus, nós estamos manifestando o reino de Deus nesse mundo. Nós estamos já construindo os blocos, nós já estamos construindo os fundamentos desta nova sociedade. Então, logicamente que Jesus falava isso por meio de parábolas. Por meio de histórias, por meio de comparações. Isso nunca ficava tão claro aos ouvidos dos seus ouvintes, né? Eles não tinham essa percepção tão clara. Mas o que Jesus sempre estava anunciando era que era chegado esse novo tempo. Um novo tempo onde novamente as pessoas elas iriam enxergar Deus, o Eterno, como Rei sobre todas as coisas, e que, reconhecendo e enxergando o Eterno como Rei e Senhor, viveriam uma nova forma de viver, viveriam um novo tempo, uma nova sociedade,
viveriam um novo caminho, viveriam a construção de uma nova história. E, juntamente com esse anúncio, ele estava curando pessoas. E aí o texto diz que no final da tarde os discípulos eles vão até Jesus, porque aquela multidão está ali o dia inteiro ouvindo esses ensinos sobre o reino de Deus, os que estavam adoecidos sendo curados, os que estavam possessos sendo libertos, Jesus atendendo às necessidades e às demandas daquelas pessoas. E conforme o tempo passa, começa a entardecer, já começa a querer despontar a noite, os discípulos eles falam para Jesus que eles deveriam que Jesus deveria mandá-los embora, que Jesus deveria dispensá-los, que eles tinham que voltar para a casa deles, voltar para os povoados, até porque eles não tinham comida para dar a eles, que eles não tinham o que fazer em relação a eles. E é nesse exato momento, no versículo 13, onde Jesus diz assim para eles, para os discípulos: dei vocês mesmos de comer a eles. Quando eles ouvem aquilo é até meio assustador para eles, porque eles falam, logo em seguida eles respondem: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E aí há essa nota em Lucas dizendo que haviam mais de 5.000 homens. Ou seja, eles estavam dizendo para Jesus que eles não teriam condições de alimentar, de suprir toda aquela multidão. E aqui nós vamos perceber duas situações. A primeira é que Jesus ele passa o dia cuidando daquelas pessoas, cuidando no sentido de ensiná-las, cuidando no sentido de curá-las, cuidando no sentido de suprir as suas necessidades. E quando os discípulos vêm dizendo para Jesus, quando os 12, Lucas cita eles como os 12, quando os 12 fala para Jesus dispensar a multidão, Jesus ele transfere esta responsabilidade para eles, dizendo: olha, eu estou cuidando dessas pessoas e a missão de vocês é me ajudar a cuidar delas. E aí Jesus diz o que para eles? Vocês são responsáveis por dar de comer a eles. Jesus diz que a missão de socorrer aos necessitados e as necessidades, essa missão é dos discípulos. Essa missão é daqueles que professam o nome de Jesus. Essa missão é daqueles que seguem a Jesus. Ou seja, Jesus lhes dá um desafio social. Ou seja, a comunidade de Jesus tem a missão de estender a mão ao que sofre. A comunidade de Jesus tem a missão de socorrer ao que está em necessidade. Quando Deus se revela para Moisés, e ele usa as palavras no texto hebraico da Bíblia em Êxodo, Deus se revela para Moisés com o termo Ehyeh Asher Ehyeh. Diga ao povo que eu serei o que serei, Ou seja, a ideia implícita ali desse termo em hebraico é dizer assim: Moisés, diga para o povo que eu serei aquilo que eles precisam. Ou seja, que Deus se revela a Moisés para que Moisés fale ao povo que Deus era aquele que seria o que socorreria o seu povo naquilo que eles necessitassem. Quando olhamos para essa passagem aqui, e Jesus dando esta delegação aos discípulos, dizendo: olha, vocês agora são responsáveis por suprir
suprir as necessidades deles. Quando Jesus diz, dê-lhes vocês mesmos de comer, ali ele também estava dizendo, olha, a missão de suprir as necessidades das pessoas agora está na mão de vocês. Vocês serão os representantes de Deus nesse mundo. Assim como o Eterno se revelou, eu sou aquilo que vocês precisam que eu seja, vocês vão anunciar isso para as pessoas. Vocês vão anunciar que Deus é aquele que vocês precisam que Ele seja. E nós, os seus discípulos, somos aqueles que iremos manifestar essa realidade para a vida de cada um de vocês. E os discípulos, eles não entendem isso, né? Eles tomam aquela fala, tipo, eles entendem como se Jesus estivesse apenas dizendo, ó, pega aí e dá um jeito de dar de comer para eles. Num primeiro momento, a fala literal parece ser isso. E o que eles falam? Ó, a gente não tem condições. Temos 5 pães, temos 2 peixes. Ainda que a gente estivesse... Só se a gente fosse para a cidade comprar alimento para essa multidão. Mas essa fala aqui é uma fala irônica, porque havia mais de 5.000 pessoas. Ou seja, tipo, nós também não temos como fazer isso. E aí o que Jesus faz? Jesus ele fala para os discípulos o seguinte, ó. Façam-nos sentar em grupos de 50. E aí o verso 15 diz, os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. E aí o verso 16 diz, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. E em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. E aí nós já sabemos a conclusão. O verso 17 diz, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aconteceu um milagre, o milagre da multiplicação. O que Jesus estava ensinando aqui? Ele estava ensinando que os alunos de Jesus, os que seguem a Jesus, têm a missão de se disponibilizarem a ir ao encontro das necessidades das pessoas. Porém, quem supre as necessidades é o Pai. Quem enviou o seu Filho foi o Pai. Quem realizou os sinais foi o Pai por meio do Filho. Jesus envia os seus discípulos ao mundo. Jesus envia a sua igreja ao mundo. Mas a missão é do Pai. Ele irá se comprometer a estar lado a lado com a sua igreja, com os seus discípulos, com o seu povo e realizar, e ser, e fazer tudo aquilo que seja necessário, que seja realizado, feito. Ele será e ele é aquilo que nós precisamos que ele seja. Essa é a realidade que nós precisamos entender, esta verdade que precisa estar clara em nosso coração para que possamos cumprir a missão com essa consciência, com essa certeza de que a obra de Deus ela é realizada por Deus. Nós nos disponibilizamos a obedecer, a ir, mas nós estamos indo em nome do Senhor. E é Ele quem irá se responsabilizar no nosso id, na nossa chamada, na nossa vocação. Nós iremos ao encontro das pessoas, nós iremos ao encontro das necessidades, mas é Ele quem irá prover todas as coisas sobre essas necessidades. Mas nós precisamos ter essa certeza de que nós não realizamos as coisas com as nossas forças, com o nosso poder ou por nosso intermédio, mas é que Ele está operando em nós
a nossa confiança está em Deus. Jesus, ele pega aquele pão e ele faz uma prece judaica, uma brahar, uma bênção sobre o alimento. Ele agradece. A prece judaica é uma prece de agradecimento ao Eterno por prover o pão da terra. E ao agradecer, ao olhar para os céus, ao agradecer ao Pai, a entregar o pão e os peixes para os 12, ali aconteceu o milagre. O milagre acontece quando nós começamos a olhar para o céu, ao invés de ficarmos olhando para a terra. Quando nós olhamos e colocamos o nosso coração naquele que pode resolver todas as coisas e tiramos o foco do problema. O milagre acontece quando aprendemos o caminho da gratidão, da celebração, ao invés do caminho da reclamação. O milagre acontece quando nós entendemos que o amor de Deus continua firme e fiel e que, independente das circunstâncias, independente do momento, independente de qualquer coisa que possa estar acontecendo, o Senhor permanece fiel. A sua misericórdia permanece sempre presente. O seu amor permanece sempre infindável. Nós precisamos ter essa dependência, esta confiança em Deus e deixar de ficarmos tão presos, tão agarrados às situações que nos cercam. Que quando nós estivermos diante de uma multidão de problemas ou de inúmeros obstáculos, que a gente possa continuar olhando para o Senhor, que os nossos olhos possam estar para além dos montes, que os nossos olhos e o nosso coração possam estar para além dos obstáculos e que a nossa voz seja levantada aos céus. E principalmente que a gente possa entender que tudo Deus já fez por nós. Deus já fez por nós tudo o que tinha de fazer na cruz. Deus já fez por nós tudo o que tinha de fazer ao dar a vida do seu Filho. Em Cristo, nós nos tornamos mais do que vencedores. Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados, nós já fomos alcançados, nós já nos tornamos herdeiros, ou seja, participantes, receptores de toda bênção espiritual através de Cristo Jesus. Então, aprenda a confiar, aprenda a esperar, aprenda a ter um coração agradecido, aprenda a olhar para a vida, a olhar para a realidade que te cerca e lembre-se que o Senhor é aquele que cuida da sua vida, o Senhor é aquele que cuida da sua história, o Senhor é aquilo que você necessita que Ele seja. Depois de dar graças, os discípulos vão ao encontro da multidão e ali eles repartem os pães e os peixes e não somente suprem as necessidades de todos eles, mas eles recolhem 12 cestos cheios, ou seja, Jesus ensina a eles algumas lições. A lição de que a eles, a nós, que também somos seus discípulos, a nós é dado a responsabilidade de ir ao encontro das dores e das necessidades das pessoas. Jesus ensina que nós, discípulos, somos responsáveis por organizar, por agir em relação à vida do outro
na autoridade e no nome de Jesus. Jesus nos ensina que nós precisamos olhar para o Pai e não olhar para as necessidades, confiar em Deus, se alegrar em Deus, celebrar o nome do Senhor, ao invés de apenas reclamarmos das coisas. Que a gratidão, que palavras de gratidão, que uma visão de gratidão, ela nos ajuda a lidar muito melhor, de uma forma muito melhor com os desafios da vida, do que apenas olhar para o problema, se agarrar a ele como se não houvesse solução. Sempre haverá uma solução. Em Deus sempre haverá uma solução. Em Deus sempre haverá uma resposta. Amém? Quero te convidar a orar nesse momento. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça e ore comigo. Oremos. Pai, nós te louvamos por tua bondade, por tua graça, por tua presença em nosso meio. Peço que abençoe este teu filho, esta tua filha, nesta manhã, que o teu Espírito possa soprar em cada coração, iluminando cada consciência, nos levando a viver, Senhor, o poder do teu reino sobre nós, a autoridade do teu reino sobre nós. Que o Senhor possa, Pai, se revelar de uma maneira mais íntima e mais profunda a cada coração. Peço que o Senhor leve os teus filhos a serem os teus instrumentos, não somente os teus porta-vozes, mas serem as tuas mãos, serem os teus pés, serem o teu rosto para esta sociedade, para este mundo. E sobre as suas necessidades, que o Senhor possa suprir todas elas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.